E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Tá começando mais um Perspectivas Negras, o seu webcast ancestral. Eu sou na Argentina, estou acompanhada pela Malu aqui na Casa Una. E hoje vamos falar de multipotencialidades. Fica aí, não perde não. Vem com a gente. Quebra na luz já aí, ô vinheta, por favor, que agora a gente tem vinheta. Voltamos para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre liderança, para falar sobre gestão, para falar sobre livros, literatura e uma série de outras coisas. Hoje, o PN tem a honra de receber Paula Pires. Ela. Deixa ela se apresentar que é melhor. Vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Paula, bom Olá, dia. bom É dia. um prazer incomensurável te ter aqui. Quem é você e o que você faz? Bom, eu sou mineira, sou mineira aqui de Ouro Preto. Eu comecei minha jornada em ambiente corporativo, tenho 17 anos de estrada, e depois desses 17 anos em ambiente corporativo, resolvi tirar alguns sonhos da gaveta. Eu vi que eu não estava, talvez, trilhando o caminho que eu realmente queria. E aí eu tirei um sonho que é a Baobá, que é a Use Baobá, que é uma loja de camisetas online com temática de empoderamento. Estou aqui hoje com a minha leoa aqui, fazendo parte desse podcast. E estou muito feliz, a Baobá já chegou em 14 estados brasileiros, então assim, é Uau! um sonho que tem 4 meses, que me assusta, porque ele é grande, do tamanho dessa árvore, mas está conectando com muitas mulheres. E recebi um presente da vida que foi me tornar escritora também, no meio desse caminho todo, que foi participar de um livro junto com outras autoras maravilhosas, que foi o Leoas, que eu não sei Uau, se vai aparecer gente. aí direitinho para vocês. Tá. Eu não dessa parte aí eu não sabia, tá? Ainda até não sabia. Desse livro aí eu não sabia, não, meu amor. Pois é, somos 30 autoras e a gente fala muito do despertar dessa força interna para superar desafios. Cada capítulo a gente conta um pouquinho aí da nossa leoa interna para superar aí o que precisa ser superado nessa vida. E esse é um pouquinho. E gosto muito de estar com as minhas amigas. Sou um bandista. Para mim, família, não importa qual temática de família, é muito importante para mim. Adoro cachorro, essa sou eu. Esse monte de coisa. Esse monte de coisas. Esse monte de coisa. Vamos lá. Como você chegou a, a esse start de que posso ser uma empreendedora de sucesso? Ah, com muitos incômodos, sabe? Eu acho que todos os dias eu sentia que eu não estava vivendo o máximo, eu não estava dando o máximo que eu podia, que eu estava me enganando, sabe? Eu não deixava de fazer o que era necessário, eu não dava o meu direito, né, como a gente fala, mas eu não estava totalmente feliz. E aí eu me sentia com várias correntes, eu falei, gente, tem uma coisa estranha na minha vida, eu acho que eu não tô no controle dela. Eu tô delegando esse controle, porque quando você trabalha muito tempo no ambiente corporativo, você tem desafios e tudo mais, mas tem horas que você se acomoda um pouco. Eu acho que eu estava nessa acomodação,
que começou a ficar desconfortável, porque eu falei, gente, não, eu acho que eu tô precisando dar uma arriscada, porque eu já tinha feito alguns atendimentos como coach, tinha feito formação, estava no processo de autoconhecimento já há mais ou menos uns 6 anos, e aí eu ficava me perguntando, o que está faltando? O que é que precisa, Paula? Será que precisa estar tão perfeito assim para começar? Então começou com esse incômodo, sabe, Ná? Antes feito que perfeito. Eu tenho ouvido essa frase em todos os lugares onde eu vou. Porque tem essa questão do sempre prezar pela excelência. E aí, esse sempre prezar pela excelência, dados aos recortes em que estamos aqui, mulheres, negras, não sei o quê, ainda tem esse mar de coisas contra, sabe? E aí a gente vai se colocando e vai se deixando para trás. Quando você diz tirar os sonhos da gaveta, cara, tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, não dá, né? Não faz sentido, porque nas conjunturas em que estamos, no país onde estamos, da forma como estamos, já teve pior, isso a gente sabe, né? Mas assim, tem que ter muita coragem, muita coragem. Quando você me diz assim, a Baobá já está em 14 estados, você fala, tem coragem. Como é que você passa isso para suas mentoradas? Como é que é seu trabalho? Porque eu sei que tem um trabalho aí específico com mulheres ou Sim. mulheridades. Como é que é isso? Então, esse trabalho com mulheres é justamente esse trabalho delas se conectarem, sabe? De ouvir esse incômodo que em algum momento ele pega a gente, né? De você estar vivendo uma vida que não está de acordo com o que você quer, com o que você acredita, com o que você buscou. Em algum momento da vida você se perdeu. Aí nasceu a Conecte-se, que é esse olhar para dentro, sabe? É você parar e perceber o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Ter essa coragem de ouvir esse ruído que às vezes já está aí há bastante tempo. Então é isso que eu passo para elas, que não é fácil, que dá medo. Tem dias que eu tento trazer a maior naturalidade, porque às vezes as pessoas olham e falam, Paulo, mas é muito fácil, cara, você parece que tudo dá certo. Não, não dá. Tem dia que dá errado, tem dia que dá desespero, mas é importante você ter também o seu sistema de apoio para segurar quando as coisas não estiverem funcionando. E aí, nessa mentoria, eu coloco esses pilares, que são esse sistema de apoio, que é sua ancestralidade, quais são suas raízes, você se fortalecer, se conectar, né? E dentro da ancestralidade, algo que me ajuda muito, que eu falo que se não fosse a espiritualidade, com certeza eu não estaria aqui nesse podcast com você, eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu não estaria aqui com a Baobá, eu não estaria vivendo esse momento. Outra coisa que eu falo com elas também, a gente entender que somos mulheres, que temos uma energia feminina, que precisamos equilibrar essa energia, que o mundo muitas vezes nos convida a ter uma energia masculina mais forte, de execução, de bota para quebrar, faz acontecer, tiro porrada, mas a gente tem uma outra forma de fazer. Então, a Conecte traz esse despertar também, do empoderamento, da autonomia, de você assumir, sabe, as suas decisões, o que você quer, o que você não quer, não ter medo de se posicionar. E para isso tudo acontecer, o autoconhecimento. Então, a Conecte, ela traz todos esses pilares para que essa mulher se olhe e se perceba onde é que eu estou, qual pilar ali que eu estou precisando de ajuda agora, Paula, porque bem em todos a gente não vai estar, mas vai ter aquele que vai estar nesse momento gritando um pouquinho mais para você poder equilibrar todos os pratos que nós mulheres temos aí na nossa rotina. E são inúmeros, né? Todos os dias, vários pratos. Eu costumo dizer que, assim, com ajuda terapêutica, com auxílio terapêutico, beijo, Jéssica, maravilhosa, que, assim, tem muitos pratos rodando aqui, mas alguns deles eu vou ter que deixar cair. Porque se a gente tem várias prioridades, a gente não tem prioridade. Isso aí.
E como é que a gente pode escalar as prioridades da gente sem nos perdermos na urgência das coisas? Eu acredito que o primeiro ponto é você entender que a pessoa mais importante da sua vida é você. Que isso já é desafiador. Principalmente para aquela mulher que é mãe, que ela olha para mim e fala: como assim? A pessoa mais importante é meu filho. Não. A relação mais importante que você tem é com você. Se você não está bem, nada vai bem. Se você não está feliz, se você não está satisfeita, se você não está conseguindo se cuidar, uma hora você vai descontar no seu filho. A gente geralmente desconta nas pessoas mais próximas. Então, assim, é priorizar esse relacionamento principal que é com você. Então, o que eu gostava de fazer que eu parei de fazer? Teve um momento na minha vida que eu percebi que eu não ouvia música. Eu amo música. Eu gosto música para mim em Total. todos os momentos. 24/7, dormindo inclusive. Exatamente, exatamente. Eu cheguei ao ponto de dormir. Eu sou da época que eu via BHFM, tradução de Good música. times, BHFM. Amava. Exatamente, eu colocava a tradução ali para dormir. Então, assim, o que eu fazia que eu parei de fazer? E por que eu parei de fazer? O que aconteceu no meio disso? Porque às vezes a gente entende, sem às vezes alinhar com as pessoas, que para eu ter um bom relacionamento afetivo, eu tenho que parar de sair com as minhas amigas. Eu agora tenho filho, acabou, gente. É só meu filho, não tem condição de eu... Então a gente vai trazendo essas concessões sem parar e sem ninguém pedir, o que é mais interessante. Ninguém chegou e te pediu, você foi abrindo mão, abrindo mão. De repente você olha e você não se reconhece mais. Então, para mim, o primeiro passo é entender como está meu relacionamento comigo, porque ele vai determinar todos os outros relacionamentos da minha vida. O caminho é para dentro, muitas vezes, né? Pelo menos o nosso caminho é para dentro, né? Sim, exatamente, para dentro. De realmente entender ali o que está acontecendo. Eu tive um momento muito desafiador para mim, que eu falo que foi assim, meu maior medo se tornou realidade. Foi quando eu perdi minha mãe. Tem 4 anos que eu perdi. E ali eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu sei que eu vou pirar, vai doer. E foi quando eu decidi começar a fazer terapia. Porque até então eu vinha postergando, eu não queria, eu vou tocar em algumas coisas, mas aí eu decidi. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações, por alguns traumas também que ajudam a gente a se priorizar, a tomar decisões que a gente vem postergando. Então, esse olhar para dentro. A gente sabe, a gente sente, ainda mais mulher, quando alguma coisa não está bem na nossa vida. Quando a gente está perdendo a nossa essência. O brilho no olho, sabe? Cara, eu lamento por esse episódio, assim, né? O medo, ele se faz real nesse momento, né? E a gente olha para um lado, olha para o outro, fala: e agora? O que ficou? Se eu fiquei, o que eu vou fazer com isso que ficou, que restou, que sobrou, né? Não sobrar e restar no sentido ruim das palavras, mas assim, o que eu vou fazer sem um dos meus maiores expoentes, sem um dos meus maiores exemplos, sem direcionamento, né? Exatamente. Eu lamento por isso, mas eu vejo também que você está fazendo bem a lição de casa, então ela provavelmente está muito feliz de onde estiver. Me diga uma coisa, na sua descoberta para dentro aqui, no seu momento, nos seus momentos de autodescoberta, que na verdade nunca terminam, né? A vida ela é um contínuo. Você já em algum momento se deparou com como a síndrome da impostora de falar assim, não é possível, eu sou tanta coisa e faço tanta coisa boa assim? Nossa Já? Senhora! Muito, Eu tô te muito, perguntando porque muito, muito engraçado que na hora que você falou isso, quando eu fui pensando nas estampas da Baobá, eu fui pensando em situações que me pegaram e que pegaram pessoas. Tem uma estampa que é Estou aqui porque mereço, que é justamente por isso. Às vezes você tá lá, você conquistou aquilo que você tanto queria e você começa, gente, mas será, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Tem gente muito melhor do que eu. Quando a Baobá saiu do papel, eu tenho uma amiga que ela vai assistir esse podcast, que ela mora no meu coração, que é a Lucimara Mendonça. beijo, Lucimara, muitíssimo obrigada por assistir esse podcast.
E ela é uma grande incentivadora. E ela fica assim, Paula, a gente se chama de dupla, né? Dupla de vida, de desafio. Uhum. Ela dupla, você já parou para pensar tudo que você fez desde que você saiu da empresa? Tem 12 meses, cara. A Baobá é um bebê de 4 meses que já chegou em tal e tal e tal lugar. E assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com você. Confia. Porque tem dia que eu fico assim, meu Deus, gente, eu não sei, eu acho que eu vou voltar para o ambiente corporativo. É exatamente isso. É a síndrome da impostora. É você olhar e falar: caramba, eu tô conseguindo realizar coisas que eu queria. Eu tô no caminho que eu queria, mas ele é diferente. Ai, deixa eu voltar, porque eu não sei. Eu acho que eu preciso agora fazer uma faculdade disso para ficar boa nisso, aí eu volto, entendeu? Então, sim, pega bastante a síndrome da impostora. Eu acabei de terminar uma mentoria e eu falo que quando a gente está fazendo uma mentoria, o processo ele é recíproco, né? Você se cura junto, você se ajuda junto com o mentorado. Completo. E aí eu estava no processo de aplicar um teste para ela entender quais eram os sabotadores dela. E naquele momento que eu estava ali analisando o resultado do teste dela para dar devolutiva, eu falei: caramba, tem alguns meses que eu estou no meu modo sabotador. Não sou eu, é pura sabotagem, é pura síndrome da impostora. Então, assim, gente, fiquem em paz, porque existe sim. A questão é a gente primeiro reconhecer. Acho que o mais difícil é reconhecer, né? Que você está se sabotando, que você está ali sofrendo com algo que você tanto queria. Por que isso acontece? Eu tenho observado um movimento muito bonito de nós, mulheres, sobretudo as negras, as indígenas, de retomar algo que nos foi roubado durante muito tempo, que é a nossa autoestima, né? Tentaram de todas as formas e, infelizmente, por muitas vezes conseguiram e ainda conseguem mexer com a nossa autoestima, mexer com o nosso psicológico, nos dizer que não, você não é capaz, vocês não são capazes. E eu vejo muita nobreza quando a gente se junta aqui com as nossas, em qualquer local onde seja, aqui, virtualmente, fisicamente, e a gente se olha e fala: não, mano, não vai, sabe, vai que dá, assim. Eu me preocupo muito em dizer para as pessoas que eu amo, para as outras também, mas sobretudo para as pessoas que eu amo e que eu admiro, e falo: olha, vamos junta, sabe? Se tá ruim aí, dá uma cochilada, uma hora vai passar. Precisando conversar, vamos conversar, faz terapia, se cuida, sabe? Exatamente. Porque a gente vai se tornando modelo uma para outra, né? Nós vamos, nossa, essa frase ficou estranha. Nós vamos nos tornando modelos umas para as outras. Eu tenho uma irmã de 18 recém-feitos, de 18 anos recém-feitos. A minha dicção hoje está muito travada e eu vim fazendo trava-línguas no carro. E a professora de português dela disse para mim uma vez assim: a sua irmã se inspira muito em você. Eu falei: ah, pronto. Ela vai inspirar o quê, gente? O que essa menina vai inspirar? Depois eu fui parar para pensar. Eu falei: cara, que maluquice. A gente vai se copiando num bom sentido, Sim, é né? É o exato. exemplo que prega. Falando sobre inspiração, quem são as suas maiores inspirações em tudo que você faz? Pode ser de tudo, artista, família, Sim, amigos. sim. Olha, é, começando assim, muito nessa coisa da ancestralidade, a minha avó materna é uma inspiração, porque ela foi uma mulher assim, analfabeta, empregada doméstica, criou 2 filhas praticamente sozinha, porque meu avô morreu cedo por causa de problemas com alcoolismo. E eu vi a minha avó se cuidando. Ela adorava sair para dançar, viajar, praia, nunca mais quis saber de se casar, se empoderou, sempre arrumada e tinha orgulho do que fazia. Adorava, ela fazia faxina na casa das pessoas e era funcionária da prefeitura, varria as ruas e tinha um orgulho daquilo.
E hoje, quando eu fico revisitando, eu gosto de ficar revisitando a trajetória minha, da minha família, eu falo, gente, imagina as coisas que minha avó passou e como ela ressignificou para se tornar essa referência de mulher forte, que apesar dos desafios chegou. Como que eu acho que eu não vou conseguir superar um desafio tendo o sangue dela na minha veia, sabe? Eu tenho essa força comigo, então não tem como. Eu fico dizendo isso para mim, confia, vai. E minha outra referência é minha mãe, uma pessoa que. Minha mãe, eu falava assim, mãe, você consegue gostar de pessoas? Que às vezes eu falo assim, Senhor da glória. Não dou conta. Não dou conta, mãe. Onde está esse lado seu que eu não estou vendo em mim? Porque às vezes eu era muito dura, rígida, né? Exigente. Mas ela tinha uma amorosidade que ocupava todos os espaços em que ela estava. Sim. Então ela acolhia as pessoas, sempre muito alegre, muito plena, muito feliz, assim. E conseguiu aos 60 anos o diploma universitário. Uau! Ela estudou até a quarta série, depois conseguiu tirar o fundamental e quando ela fez 60 anos, ela concluiu a graduação dela na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, assim, são Nossa. referências fortes para mim, sabe? São mulheres que eu sei que, assim, como todas nós, fizeram escolhas difíceis, caíram, levantaram, mas se superaram. Então, são referências muito fortes. E uma outra referência que eu tenho, que é artística, que eu acho que é artista que eu fui deixando de gostar, assim, gosto de música, mas sabe de acompanhar um artista, mas tem um Sim. artista que eu acompanho, que eu admiro, que muitas vezes eu tava ali triste, ouvindo uma música dela, me empoderava, é a Beyoncé, porque eu acho que essa Ah, mas mulher, cara, a essa mulher tem um molho, né? Ela tem um essa molho. exato. Excelência, para mim, ela é um exemplo de excelência, sem colocar uma coroa de snob, de eu sou boa, não, mas de falar assim, você consegue. Ela chegou num nível assim que ela não passa essa imagem do inatingível, mas de que você dedicando, fazendo o seu 1% todos os dias, você consegue. Então, essas são minhas referências de mulheres pretas, fortes, que me acompanham. É aquele negócio, né, gente? As referências não são pequenas, não são poucas e não são tão leves assim, né? É muito bom poder ouvir falar sobre família, família que inspira, né? Quando a gente faz esse movimento de Sankofa, olha lá para trás e fala: cara, muito do que eu preciso para muitas áreas da minha vida estão dentro da minha casa. Estão no meu. Assim, é óbvio, né? Cada um à sua medida, cada pessoa tem ali o seu. Tem ou não tem, infelizmente, o seu leito familiar ali de uma forma um pouco mais definida, estruturada. Mas alguém deve ser exemplo para alguma coisa, né? Porque ninguém é filho de chocadeira. Exato, exatamente. Então, e assim, faz todo sentido, porque quando a gente tá no momento de cair, ou tá para cair, ou já caiu, a gente olha e fala: não, 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 recalcula a rota. Tá cansada, descansa, para, só recalcula a rota. Vamos que vamos, assim, sabe? São Exatamente. muitas histórias, né? E olhar para essas mulheres, para tudo que elas não tinham, tudo que a gente tem hoje, todas as facilidades que a gente tem hoje, que elas não tinham no passado, mas Nossa, ainda assim conseguiram perpassar, suplantar tudo, é sensacional. Vamos falar mais um pouquinho do livro, porque eu fiquei curiosa. vamos sim. Eu até Como é deixei que, separado. Pode como falar. é que essa potencialidade de se descobrir uma. Peraí, gente, eu, do que estou caminhando na vida, de repente, e aí, vamos escrever um livro? Oi, como é que é isso? É tipo isso, eu não esperava. Eu gosto muito de ler, sou muito curiosa, mas essa oportunidade apareceu no ano passado, quando uma editora viu meu perfil no Instagram, viu um pouco do trabalho e me chamou para conversar. Falou: olha, a gente está reunindo algumas mulheres que, muito dentro desse perfil de
que trabalham com outras mulheres, que fazem essa chamada de empoderamento, de autoconhecimento. Queria saber se você aceita fazer parte desse momento. Aí veio a síndrome da impostora. Eu não respondi na hora, eu falei, gente, não sei se eu tenho know-how para isso, se eu tenho trajetória para isso. Fiquei ali pensando, tal. E aí, nesse momento, eu falei, não, Paulo, vamos lá, eu acho que é um momento sim. Você está no momento de coisas novas acontecendo, já tem uma certa bagagem, eu acho que vale a pena arriscar sim, eu acho que vale a pena você apostar. E assim foi. E fazer parte desse capítulo desse livro foi uma viagem no tempo também, sabe? De revisitar toda a minha trajetória, lembrar da minha avó, nele eu honro minha avó materna, minha mãe, meu pai. Falo dessas pessoas, da importância delas na minha vida, de pessoas que vieram para. Eu falo assim: tem gente que enxerga a gente antes da gente, né? Você tá ali ainda, igual você falou, no exercício da autoestima, tipo, qual é o meu lugar no mundo? Não sei se eu vou conseguir. De repente, alguém te enxerga e fala: pô, você, sei lá, gostei de você, acho que você vai longe. Aí você fala: sério? Será? Então, assim, eu honro essas pessoas também nesse capítulo. Eu deixei até separado aqui para mostrar um Por pouquinho. favor. Olha, gente, eu Aqui, não. Eu amo gente que é assim. Vou chegar, vou mandar recado, não, meu amor. Eu mesmo vou lá e entrego a mensagem. nunca imaginei um dia, sabe? Pegar um livro, ver minha cara ali, ver uma mini biografia, um capítulo, e muito feliz. E aqui na contracapa tem as fotos, né, de cada uma das mulheres que fazem parte. E o gostoso desse livro, que assim, para quem às vezes fala assim, eu não gosto muito de ler, não, mas um capítulo por dia são histórias que fazem a diferença, sabe? Que empoderam, que refletem, de superação mesmo, muito legal. Então, tem horas que eu paro assim, quando no dia que eu não estou muito legal, eu pego essa lei, eu olho para ela e falo, gente, olha só onde a vida me trouxe. Então, vamos continuar, vamos que vamos. Onde a vida me trouxe. Algumas, eu tenho esse hábito de colocar alguns post-its assim em determinados locais lá de casa, para Uhum. dar uma relembrada, né? O último que eu coloquei foi do Baba Márcio de Jagum, que ele fala assim: que pessoas de axé são vocês que não colocam axé na própria vida de vocês com a fala? Como é que vocês não se encantam? E Verdade. eu parei e falei, que isso aqui, hein? Peraí, hein? Faz muito sentido, né? O medo mata sonhos. E ele mata sonhos todos os dias e todos os segundos. Porque, assim, até quando a gente tem o medo, que é o fisiológico, que é necessário para nos manter em sobrevivência, é beleza. Mas quando isso se torna algo crônico a ponto de não deixar a gente avançar, Uhum. galera, terapia e verdade no espelho aqui, ó. Porque, pô, Verdade. né? Me diz uma coisa, nessa dança de borboletas aqui, depois de 17 anos no ambiente corporativo, você olhou e falou assim: quem dá as cartas sou eu. Ou isso aconteceu no susto? Então, eu estava num momento que quem olhasse de fora ia falar assim: nossa, a Paula está num momento muito feliz. Ela conquistou um cargo de liderança numa grande empresa, ela mudou de estado. Nossa, está no momento ápice da vida dela, deve estar muito feliz. Mas é aquela coisa, eu comecei a perder minha autenticidade. Parece que no momento que eu assumi a cadeira de liderança, eu comecei a me perder de mim, fui ficando muito insegura, me sentia muito sozinha. Eu acho que, no geral, o cargo de liderança ele é solitário. Ninguém Sim. quer almoçar com você. Eu fazia as brincadeiras. Ninguém quer almoçar com você. Tem um grupo de WhatsApp onde você é o assunto. Isso deve ser Enfim. horrível. Deus, os profetas, não quero, não. Mentira, até quero, mas depende. Então, assim, você passa a ser uma pessoa temida. Querendo ou não querendo, você é uma pessoa temida. Então, assim, são muitas novidades, né? Muita coisa nova.
E eu percebi, meu corpo começou a me dar sinais. Eu perdi, uma coisa que eu amo é dormir. Eu comecei a ter insônia, muito preocupada se eu estava sendo boa o bastante, se eu estava entregando, se as coisas estavam Sim. acontecendo. E eu comecei com refluxo que, assim, ele só aumentava. Eu não conseguia estar aqui igual eu tô agora com você, Nossa, sem tossir, tossir, tossir. Teve um dia que ia começar uma reunião, eu tossi tanto que eu comecei a passar mal, eu sujei todo o meu crachá, meu uniforme. Eu falei, como é que eu volto para a sala desse jeito? Só que eu estava ainda tentando não prestar atenção no que meu corpo estava me dizendo. Eu falei, gente, eu vou ter que ir no médico fazer endoscopia, deve ser alguma coisa. Fiz 3 endoscopias, não deram nada. E eu estava fazendo terapia emocional. emocional. Eu estava engolindo muitas coisas, passando por cima de mim, sabe? E assim, fui muito feliz enquanto foi possível no cargo de liderança, aprendi muito, me conectei com pessoas bacanas. Antes de chegar nesse cargo, eu já estava num momento muito legal, assim, desse despertar. Quando você chega no cargo de liderança, é porque você já estava se portando como tal, né? Você já estava trilhando para isso. Mas realmente, assim, eu não estava aguentando mais mesmo, sabe? Eu estava adoecendo. E aí, no meio disso, houve uma mudança de estrutura grande na empresa e a área que eu estava diminuindo, diminuindo e ia deixar de existir. E aí, algumas pessoas iam falar, mas é isso, você ficou infeliz? Não, meu primeiro sentimento foi de alívio. Falei, meu Deus, amanhã eu não vou precisar entrar naquela reunião. Amanhã minha preocupação não vai ser, eu não posso demonstrar que eu tô, sabe? Eu realmente estava me perdendo de mim. Eu nunca imaginei aquilo que eu vi acontecer com os outros. Sabe aquela coisa que você vê acontecendo com os outros, você fala, gente, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou muito autêntica. Eu falo quando uma coisa me incomoda e você vê que não é bem assim, que pode acontecer sim com você. Então eu tava nesse momento, sabe, de perda mesmo de identidade, de felicidade, de conexão comigo. E isso foi a chave para me libertar. Só que assim, falar que eu não estava com medo é mentira, eu estava. Mas quando eu pensava nessa possibilidade, tudo que eu vinha me preparando, os cursos, o processo de terapia, os atendimentos que eu já tinha feito, tipo assim, a vida estava tipo, agora é só você. Juntando. É você vir, você está preparado. Você não precisa de fazer mais uma pós-graduação. Pode vir. Esse negócio de fazer mais uma pós-graduação é por aqui também estava babado, tá? Porque nunca estava bom o suficiente. Ah, não, mas espera, e se? Não, mas e se? Desculpa? Você está dando desculpa para quem, amada? Porque já está na hora. E hoje, o que, que você tem feito? Porque assim, a gente sabe que empreender despende muita energia, né? Como é que você tem feito? Acredito que assim, a liberdade, a autonomia estejam maiores, mas como é que você tem feito para não pirar, para se manter íntegra, para se manter com a cabeça no lugar ali, fazendo o que é necessário fazer? Ó, uma coisa que eu não me permitia fazer quando eu ainda estava no ambiente corporativo. Não porque era o ambiente corporativo, mas era um avatar mesmo que eu usava. Eu não me permitia ser vulnerável. Então, por exemplo, quando eu estava com medo, eu me cobrava. Eu entrava no meu modo sabotador. Você não pode, você tem que dar conta, você não sei o quê. E agora, empreendendo, o dia que eu não estou bem, o dia que eu estou insegura, eu me permito. Então, eu choro, eu peço ajuda, eu converso com pessoas, eu falo, cara, essa pessoa aqui é boa em gestão de tráfego, deixa eu ver o que ela está fazendo, para eu ver se a minha estratégia é essa. Então, assim, eu percebi que eu não tenho que saber tudo, que não tem problema nenhum chorar, que não tem problema nenhum, às vezes, perder o sono, mas depende da quantidade que isso está acontecendo. Mas que você tem que. Você pode pedir ajuda, você não está sozinha. Porque eu tinha muito essa coisa de eu estou sozinha. Eu tenho que dar conta. Eu estou sendo referência para alguém, então tem que me virar. Então, acho que o principal, eu estou aceitando a minha vulnerabilidade. Porque por mais que eu esteja estudando, por mais que eu tenha fique horas ali me aprofundando, fazendo o que precisa, mas tem dia que, beleza, não deu certo, mas eu posso buscar ajuda. Ah, eu preciso descansar.
A atividade física, hoje eu tenho a liberdade de fazer na minha casa. Vou dar uma volta com o meu cachorro, vou espairecer a mente para a criatividade, né? Para pensar nas estampas, para pensar em campanhas, para pensar em conexões. Então, isso é diferente hoje, porque é uma Paula que não se permitia existir, que hoje existe, sabe? E que há pouco tempo atrás eu ficava assim, gente, mas eu tô muito mais sensível agora, né? Será que tá errado? E aí uma coisa que eu gosto muito, Iná, é de conversar com meu pai de santo, minha mãe de santo. E tem aquelas entidades que quem é umbandista vai entender, ou enfim, que você se conecta. Então, assim, eu gosto muito de conversar com elas também, tipo, eu tô no caminho, não tô, ai meu Deus. Então, assim, eu tô me permitindo ser, sabe? É quem eu sou, é me aceitar. Nem sempre eu tô firme, forte, nem sempre eu tô segura, mas beleza. Eu sei o que fazer para me sentir assim. Você falando sobre vulnerabilidade, me lembrou muito Brené Brown, né? Ela tem um TEDx só disso e tem muitos livros assim. Sim. Essa importância de dizer, olha, cara, tô aguentando demais, tá muito pesado. Eu tive que me colocar de joelho ali e falar, toma, vai, peso. Porque senão eu ia ser derrubada e eu ia me machucar. Isso aí. Essa importância de se reconhecer e falar, eu não dou conta, me ajuda. Eu vejo que nós, mulheres negras, não, agora que a gente está aprendendo a fazer isso, né? Mas assim, sempre foi, não, dá aqui que eu faço. O falar não era um negócio que era inexistente. E você vai acumulando função. Você pode fazer? Posso. Você pode me ouvir? Posso. Você pode. Não Exatamente. dou conta, gente. Ficou maior que eu, sabe? Deixa pelo menos eu esperar crescer um pouquinho, encorpar um pouquinho, e daí eu olho para isso de novo. Mas agora eu preciso de ajuda. Né? É muito importante. A Brené Brown tem um TEDx, está no YouTube. Tem alguns livros também que vocês podem buscar, porque é muito importante, principalmente você, pretinha, tá? É muito importante que você se cuide, cuide da cabeça, vá treinar, alimentação boa, beba água, porque a gente precisa beber água também. É Você acabou verdade. de falar da espiritualidade e eu já ia entrar nesse assunto te perguntando: como é que ela te ajuda nisso tudo? Como é que ela foi, provavelmente deve ter sido um crucial para que você fizesse essa transição do corporativo para o empreendedorismo, foi movimentando a sua coragem, foi desalimentando os seus medos. Como é que a espiritualidade tem te ajudado nisso e te ajudou? Nossa, eu falo que se não fosse a espiritualidade, realmente seria difícil, porque são muitos desafios. Toda essa mudança na minha vida aconteceu em 12 meses. E no Uau! meio disso também, finalização de relacionamento. Então, tudo acontecendo por uma mudança mesmo grande. Então, a espiritualidade é minha base. Eu me descobri assim, eu sentia que eu precisava me conectar mais. Eu não sabia onde. Eu cresci numa religião católica, participava Uhum. de tudo na igreja, tudo, Eu leitura, também era assim. coral, nossa, teatro, eu era figurinha carimbada. Até rádio da igreja, Cantava tudo, no coral, coroava. tudo, adorava conversar com o padre. Eu era muito participativa. Só que à medida que eu fui ficando mais velha, mais madura, eu falei, gente, não é muito mais aqui que eu tô me encontrando. Então, fui deixando de ir à missa e o tempo foi passando, ocupando, trabalhando, me desconectei. E eu percebi que eu estava descoberta nessa área. Que eu, tudo bem, estava fazendo terapia, tinha as minhas amigas, mas nós somos seres integrais, a gente precisa olhar para todas as áreas da vida, não pode ficar uma área totalmente descoberta, porque uma hora vai dar ruim. E foi assim no ano passado, quando aconteceu tudo isso, saúde, refluxo, infelicidade, e eu tinha muita vontade de conhecer um terreiro. Eu sentia essa vontade, minha mãe já tinha ido, minha avó, meu pai, mas assim, quando você
cresce em determinada religião, você tem medo. Eu tinha vários preconceitos, apesar de ser preta, vários preconceitos. Falei, não quero não sei, gente, será? Não sei. E aí, essa amiga que eu falo, né, que é minha dupla de vida, é a Lucimara, ela me convidou para ir num terreiro, e aí, assim, eu falo que eu tenho 2 datas de aniversário, que é 13 de maio e 17 de novembro, que é o meu... Uau, gente! Porque eu renasci. Eu tava me sentindo pesada, eu tava me sentindo triste, eu tava muito mal. E eu senti um amor, um acolhimento. É bom. Eu senti que era o meu lugar, sabe? Presença. E eu não Sim. tinha noção do quanto eu estava precisando de cuidar da minha espiritualidade, assim. Então, eu desejo para qualquer pessoa, independente de crença, ter essa conexão, porque isso fortalece a gente para os desafios do dia, da vida, para aquele dia que você fala, caramba, não sei, você encontra muitas respostas. Então, assim, a espiritualidade é uma base hoje fundamental na minha vida. É um edifício da fé, né? A nossa fé fica ancorada ali, nesse grande edifício, e que ele sustenta todos os outros. A fé está ali como basilar e ela sustenta todos os outros andares, né? Exato. Se a gente não presta atenção no fator fundante, qualquer ventinho a casa vai cair, literalmente. Exato. Né? Porque até para você ter fé em você, fé nas amizades, fé que você é uma pessoa que merece ser feliz. Como é que você vai conseguir isso se você está quebrada internamente num nível que você mal consegue se olhar no espelho, que você não se acha merecedora? Eu acho que esse é o grande perigo, sabe? De você se perder tanto na vida que você não acha que você é merecedora, que o que vier tá bom. Então, nesse momento, eu tô numa relação que o cara me bate, que o cara não me respeita, tô no emprego que eu odeio, eu mal saio da cama, mas, cara, eu acredito que é isso. Tá no meu destino, eu devo. Não! A espiritualidade, ela vem com essa amorosidade, com essa misericórdia de te falar, você tá aqui para ser feliz. Tá na hora de mudar o caminho, mas você tem que querer mudar esse caminho, pegar o seu caminho de verdade, que é o que você veio fazer aqui, todos nós. Então, assim, te ajuda também a parar com essa coisa da comparação, diminui a questão da síndrome da impostora, porque você vai entendendo quem é você, o que você veio fazer aqui, o que te faz feliz, sabe? Então, nossa, para mim hoje, eu nunca tinha me sentido assim, nunca. Olha que eu achava que eu era feliz fazendo todas as coisas que eu fazia, mas hoje eu entendo o que é de fato uma base religiosa, uma base espiritual, mais do que religiosa, uma base espiritual, uma base de sustento, igual você falou. Não é um castelo de areia, é uma construção ali sólida, sabe? É o ombrinho que treme, né, gente? O ombrinho que treme, você fala, o que é isso, cara? O que está acontecendo? Eu tô com medo, mas isso é bom demais. É um negócio que é tão sublime, né? Eu falo que não é como é que é a minha frase? Não é mágica, é magia. Porque é um negócio que dá medo, mas a gente olha, quando tá ali dentro daquela situação, dentro de um terreiro, de um templo, você fala, cara, isso é real. E aí, mais do que isso, os dias vão passando e você vai vendo as maravilhas acontecendo pelo exercício da sua fé, do seu coração, da sua palavra, da sua boca. Ninguém precisou te entregar isso aqui. Você já veio com isso, sabe? Eu falo que é assim, gente, é mais de meio caminho andado. Oh. Quem não acredita, eu acho assim, beleza, respeito, as fés estão aí para coexistirem, se não tiver fé em nada também tá tudo legal, mas assim, cara, é tão maravilhoso você chegar cansada, tá entristecida, um preto velho chegar para você e falar assim, vem cá, minha filha, o que foi? Deixa eu te ouvir. Exatamente. Como é que eu posso te ajudar? Né? Ou então aquele abraço que, assim, a gente está despedaçada. Aí vem um lá no outro lado do barracão e que faz assim. Quando você chega, abre o braço, te dá um abraço, você vai
toda Nossa, desmontando. Cara, não exato. tem a melhor sensação, assim, a gente é muito agraciada. Deus é muito bom com a gente, sabe? Muito, muito. Porque, assim, é uma forma de Deus te dizer assim, tá vendo? Você é amada. Você está Exato. buscando, às vezes, onde não é, mas você é amada. Não duvide disso. É ele mostrando de várias formas para pessoas como eu, que às vezes é muito racional, né? É muito prático. Então, tá, vou te mostrar de uma forma mais real o quanto você é amada. Num abraço de preto velho, né? Numa conversa com o Exu. Cara, para você, num abraço ali com os filhos do terreiro, né? Com Sim. tudo aqui, para você entender que isso aqui é uma família também, que te acolhe, que te recebe, que te ama. Então, assim, de verdade, eu desejo que cada pessoa que nesse momento estiver ouvindo o podcast e na sua crença consiga isso. Porque eu acho que é isso, não é o Sim. que é melhor, o que é pior. A gente vive momentos de muita intolerância no nosso país, né, Iná? Não dá para falar Só. da Umbanda, do Candomblé, sem falar de intolerância. Eu sei que tem gente que vai virar a cara para mim, que vai falar, credo, tenho medo da Paula, vai fazer uma macumba para mim a partir de... A vela tá cara, a vela tá caríssima. Nós Vou não estamos mexer com essa podendo, não. menina. A vela tá caríssima. Entendeu? Então, assim, eu espero que dentro da crença de cada um, que a pessoa consiga alcançar o que Sim. hoje eu alcanço dentro de um terreiro e, mais do que isso, consigo ajudar outras pessoas, porque é um exercício de servir também, de você ver mulheres que chegam ali, às vezes, quebradas, destruídas e saem empoderadas, saem mais fortalecidas, porque é real. Então, eu acho que o que falta é isso, sabe? As pessoas procurarem saber mais, igual eu falei, eu também tinha medo, também tinha receio, preconceito, mesmo sendo uma mulher preta. Mas a gente é criado, né, como se fosse branco, numa religião Sim. eurocêntrica, não seria diferente. Mas é o respeito, sabe, de ir conhecer e de ver como a gente é feliz, de como isso faz bem. Então, é o que eu desejo para cada pessoa que nesse momento vai parar para assistir ou ouvir esse podcast, que a sua espiritualidade te traga essa felicidade que eu estou dizendo aqui, que eu vivencio hoje, que eu não tinha isso Axé. há um ano atrás. Num tempo muito curto, né? Porque um ano, historicamente falando, é uma respirada, pô. Isso aí. É outra Paula. É outra Paula, é outra vida. E é o que me ajudou para tanta mudança, para tanto capote, assim, que eu falo, porque foi 360, tipo. Imagino. E são 2 datas de aniversário mesmo. Nasceu, renasceu. Isso aí. Assim, é muita coisa que. Porque, como eu disse, a vida é um contínuo, né? A gente vai vivendo e vai descobrindo que ontem a gente sabia nada, hoje a gente sabe menos ainda, mas sabe um pouquinho mais. E é muito, muito maluco esse movimento de contração e expansão, né? E fluidez também. É muito bom te ouvir. E por que eu falei, eu quero muito poder conversar com a Paula, porque eu vejo que você também não para, né? Não para. E o movimento, a gente sabe que Exu valoriza muito o movimento. O movimento que se preocupa em ser um movimento qualificado também, né? Não apenas se movimentar por se movimentar, mas precisa existir um propósito nisso tudo, né? Eu ficaria aqui mais um montão de horas te ouvindo, porque eu sei que deve ter muitas histórias aí. Sobretudo para uma pessoa que percorreu essa jornada toda e hoje não, né? Mas assim, atualmente teve a coragem de dizer: eu não quero saber, eu vou meter uns bicudos numas portas aí, elas vão ter que abrir. Eu tô aqui com meu pé, Exu, só me ajuda aí, viu? Porque sozinha não tem como, né? É muito satisfatório entender que isso também aqui para mim, esse ambiente para mim é uma terapia também. É muito bom entender que quando eu sinto uma síndrome de impostora, será que eu estou ficando maluca? Será que não? Eu não estou ficando maluca, ela existe, mas eu não devo me render a ela. Eu acho, não tenho certeza que a principal
o principal aprendizado que eu tiro desse episódio aqui, eu sempre vou para casa refletindo muito sobre tudo que a gente conversa aqui, antes, durante e depois, é isso, assim, faz. Faz. E uma coisa que eu escutei da minha mentora de locução, Rose, um beijo, Rose, que ela me disse nesse final de semana, assim, ela disse para nós, da turma, todos esses artistas, incluindo Beyoncé, já estavam muito preparados para quando o sucesso chegou. Não foi de ontem, né? Então, estejamos preparadas, preparados para que quando o sucesso maior aconteça, nós já saibamos exatamente o que fazer. Pelo menos ali naquele primeiro momento. Os outros a gente vai entendendo com o tempo. Me diga uma coisa, minha irmã, onde é que a gente te encontra? Onde é que a gente pode encontrar Baobá? Eu preciso dizer que foi meu primeiro recebido deste programa, tá? Eu não tô com ela, gente, porque eu trouxe e amassou na minha bolsa e eu falei, não vou colocar a blusa amassada, mas até bem cheirosinha. Como é que a gente te encontra? Onde a gente encontra Paula com as mentorias e tudo mais? Onde a gente encontra Baobá? Quero te agradecer mais uma vez por tudo e por esse carinho aqui. Não para por aqui, até porque eu sou a pessoa das camisetas diferentes, então comprarei, ainda mais coisa que tem frase, eu amo. Conta para a gente tudo. Não nos esconda nada. Eu que agradeço pelo convite, foi muito gostoso, fluido o papo aqui. E vocês me encontram no Instagram, a Paula, né? Quem quiser saber mais da mentoria, do livro, quem quiser adquirir o livro, é no @PaulaPiresSA. E a Baobá é uma loja online, então assim, ela atende o Brasil inteiro, tem um Instagram também. O endereço da loja é usebaobá com 2 Bs no final.com.br e o Instagram da loja é @use_baobá. Então, espero vocês lá. Mulheres que quiserem sugerir, tem mulheres que chegam falando, tem uma frase que eu gostaria muito de ver estampada. Eu já vou sugerir várias. A gente tem um atendimento humanizado, né? Que as pessoas podem chegar, tem o WhatsApp lá, então fiquem à vontade. Vocês já entenderam tudo. Eu posso atestar que, assim, de uma excelente qualidade, não dá bolinha, já lavei, sabe? Não saiu nada, assim, muito show mesmo. Eu estou impressionada com a cor, com o cuidado. Chegou na minha casa, porque ela enviou para mim, porque ela é dessas. Sigam as redes sociais, gente, sabe? Tem muita coisa boa. Sugiram frases, eu em breve também vou dar um espetáculo. Falar, posso sugerir uma frase minha aí? Porque o povo ama uns bordões que eu falo, que eu não sei nem de onde eu tiro. Mas é isso. Mais uma vez eu te agradeço. Mais uma vez agradeço a Malu, agradeço essa casa, a Paula, a ancestralidade que correu muito para que eu estivesse aqui. Você que chegou até o final, que ouviu essa conversa, que viu essa conversa, espalhe a palavra. Você me ajuda, ajuda a gente. Eu vou ficando por aqui, mas como sempre, vocês sabem que eu volto, porque eu volto. Um beijo no coração. Nos sigam nas redes sociais, tá? E até mais. No chão de terras que andei, difícil foi plantar dendê. Plantei, vim quilombar seu rolê, dizer que não desanimei, nos braços de Oiá deitei, adormeci e acordei, mas eu
Rainha feito minha manhã, sozinha é quem não tem suas guias. Me encantei quando ao sorrir te desarmei. Rainha feito minha manhã, sozinha é quem não tem suas guias. Me encantei quando ao sorrir te desarmei. Vim quilombar seu rolê. Vim quilombar seu rolê. Vim quilombar seu rolê. Vim quilombar seu rolê. Vim quilombar